tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de dezembro de 2013, domingo. É o verbete de número 2879. O verbete tem 4 páginas, 45 logias e 8 máximos. O verbete é sinergismo, TENEPS, projetabilidade lúcida, da especialidade projeciologia. Quem escreveu o verbete, está estreando aqui no tertuliário, é a Ione Rosa da Silva. Eu vou ler a biografia dela. Ela é manicure brasileira, natural de Jaguarão, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde dezembro de 2002. Então vamos à definição. O sinergismo TENEPS, projetabilidade lúcida, é o efeito potencializador gerado pela ação associada da tarefa energética pessoal com a projeção lúcida da consciência para fora do corpo físico, promovendo a parapercepção da realidade interassistencial, da atuação conjunta, consciente e eficaz, da consciência lúcida com o amparador extrafísico de função. Na pensenologia, o holopensene pessoal da interassistencialidade, o holopensene pessoal da paraperceptibilidade, os lúcido-pensenes, os ortopensenes, os parapensenes. Na fatologia, destacamos a auto-organização visando a projetabilidade lúcida, a evitação da euforim, a superação dos medos, os registros projetivos, as confirmações posteriores da assistência prestada. Na parafatologia, as projeções assistidas, as doações energéticas extrafísicas, as ectoplasmias extrafísicas, as projeções desassediadoras, os esclarecimentos extrafísicos diretos às consciex e consciências projetadas, as pari-higienizações dos ambientes extrafísicos, adstritos às bases físicas, as assistências pré-ressoma, a atuação prévia no trabalho interassistencial extrafísico, as abordagens extrafísicas, a para-abordagem camuflada da condição de assistente e as assistências, a primeira e a segunda, de soma. Na remissiologia, nós destacamos aqui 5 verbetes: abordagem extrafísica, acolhimento assistencial extrafísico, extra da TENEPS, psicosfera projetiva, registro tenepsistas. A projetabilidade lúcida descortina os bastidores da extrafisicalidade. O tenepsista projetor é integrante consciente, útil e participativo, atuando no maximecanismo interassistencial. Você utiliza técnicas para se projetar com lucidez? Quais proveitos interassistenciais tenepsistas obtém pela aplicação da vontade decidida? Na bibliografia tem 3 referências importantes, dar uma olhada. Então vamos agora para a mega análise com João Paulo. Técnica, volição, mini-peça, conjugação, qualificação, potencialização, experiência, descoincidência, energossomática, extrafisicalidade, desassedialidade, lucidopensenidade, paraperceptibilidade, multidimensionalidade, parafenomenologia, sinergismologia, assistenciologia, tenepsologia, projeciologia e amparologia. Então, nós já temos aqui algumas perguntas, mas antes, eu queria fazer aquela pergunta clássica que a gente faz para todo verbetógrafo. Como surgiu a ideia de você escrever esse verbete? Conta para nós. Sim. Em primeiro lugar, boa tarde para todos. O que me motivou a fazer esse verbete foi a projeção lúcida e a TENEPS. Esses são 2 fatores que me dão muita motivação para tudo, até para fazer a reciclagem. Na minha vida, assim, durante
durante o dia, pela atenção que eu dou à assistência, aonde ela está, sabe? E no grupo GPC, eles me ajudam muito, inclusive me ajudaram na escrita do verbete, né? E é isso aí. A sua experiência, As né? minhas experiências que Então, eu você tenho. participa do GPC TENEPS em Sim. Porto Alegre. Sim. Muito bom. GPC, para quem não sabe, né, é Grupo de Pesquisa da Conscienciologia, não é isso? Conscienciológico da Conscienciologia. Então, aqui tem umas perguntas agora de Tere Tertuliano. A verbetógrafa. Na Maniologia, página 20. Ok? Qual sugestão daria para superarmos os devaneios que ocorrem às vezes durante a TENEPS? Olha, essas manias de devanear na TENEPS, eu acho que isso aí a gente tem que... Eu, por exemplo, eu busco me concentrar no pensamento positivo, pensando na equipe extrafísica. Às vezes, quando é muito pensamento, fica muito difícil de eu dominar, eu peço ajuda a essa equipe extrafísica. Inclusive, eu visualizo elas, eu vejo elas chegando, elas vão chegando e vão se aproximando de mim, sabe? E aquilo passa. Eu me sinto bem. Mas eu tenho outra coisa que esse devaneio atrapalha muito a TENEPS. Eu me dei conta também disso, porque num momento desses que eu estava devaneando, o amparador se mostrou para mim, parado diante de mim, com os braços cruzados. Então, ali eu fiquei surpresa e me dei conta o quanto eu estava prejudicando, que ele não faz a assistência, porque o nosso pensamento está fora dali. Então, isso para mim foi muito bom, e Deus dali eu tomo muito cuidado com esses devaneios. É muito Porque sério. atrapalha a assistência. E muito. Porque, às vezes, o amparo está ali junto com a Consciex para assistir, e nós estamos viajando. Muito bom. Outra pergunta. Na antonimologia, na página 18, que é na primeira página, poderia aprofundar o item 4, incompatibilidade, TENEPS, projeção. Incompatibilidade, TENEPS e projeção. Me parece que, se eu estou entendendo bem, é a pessoa que não pensa em fazer a TENEPS, né? Não tem... Ou eu estou... O projetor? Não. É o projetor que não associa essas duas coisas. E, às vezes, na maioria das vezes, não dá nem a importância à projeção. É que quando não, porque justamente a antonímia, né, do seu verbete, que é você fazer uma sinergia, você juntar a TENEPS e a projeção e fazer uma coisa maior com as duas, seria, então, justamente o contrário, né? Na antonímia, que seria a pessoa fazer a TENEPS sem pensar em projeção ou vice-versa. Né? Mitologia, também é tudo a mesma pessoa. Página 20. Favor explanar a respeito do mito de não poder se projetar durante a TENEPS. Tenho eventuais projeções durante esse trabalho assistencial e desconhecia totalmente esse mito. O primeiro mito. O mito de não poder se projetar durante a TENEPS. É o medo, né? Aí a pessoa também tem medo, e não tem... Aqui eu não sei. Ela acha que não pode. Que não pode se... É isso aí, ela não pode se projetar. Pode. Até bom, né? Qualquer pessoa pode se projetar, desde que ela queira, desde que ela tenha uma vontade firme.
porque dá trabalho. Mas se a gente quer, por que não se posicionar, se organizar? Se a gente quer, tudo pode. É uma coisa interessante, dá trabalho e é impactante. Você falou uma vivência bem interessante, né? Você vai lá e vê um amparador de braço cruzado, você fala, poxa, que responsabilidade devaneando aqui. Então, na hora que a gente se projeta ou tem uma clarividência, a gente vê o fato, né? A realidade ali. Aí a então, gente tem que ter disposição, tem que fazer alguma coisa. A gente vê, né? Pô, alguma coisa eu tenho que tomar uma posição, né? Exatamente, é muito legal. Porque uma coisa ali que a gente vê, uma verdade, o amparador não precisa nem falar muito, ele só dá uma demonstração, ele é direto. E a gente tem que entender, tá nas condições da gente, como assistente, entender, né? E trabalhar. Trabalhar, né? Agora é de outro teletertuliano. Na Fatologia, página 18, na primeira linha. Página 18, na Fatologia. Na Fatologia. Poderia dar alguns exemplos da auto-organização visando a projetabilidade lúcida? Sim. Essa organização, em primeiro lugar, a gente tem que botar, ter a vontade firme de querer. Isso é o primeiro ponto. Aí depois é se organizar, escolher as técnicas que a gente mais se afiniza, né? E pôr a mão na massa, trabalhar, organizar, olha, ter um horário, aquele horário fixo. Eu, por exemplo, escolhi o horário da madrugada, que é um horário que ninguém vai me perturbar. Então, isso se torna um hábito. Para mim é um hábito, todos os dias fazer esses exercícios da manobra energética, e aplicar a técnica para se projetar. Quanto mais a gente vai fazendo, isso mais também lucidez. E se posicionar, né? Mas você faz isso fora do horário da TENEPS? Sim, fora do horário da TENEPS. Você cria um outro horário só para projeção, é isso? Só para fazer isso até me projetar. Quando a gente ainda não tem essa projeção lúcida, assim, de saída do corpo comandada, a gente tem que ter tudo organizado assim, e ser muito, muito firme nessa ideia e fazer todos os dias. Para mim, tem que ser todos os dias. Aí, depois que a gente já se dominou, aí a gente pode se dar o prazer de um dia não fazer, mas o outro dia. Eu faço sempre. Eu só não faço porque às vezes eu já estou projetada, assistindo, aí eu volto para a TENEPS, e aí não dá tempo. E mesmo assim, na TENEPS, eu vou antes, 30 minutos antes, para o quartinho da TENEPS. Isso é interessante. Ali eu faço de novo o meu trabalho energético. Então, como é que você se prepara nessa meia hora antes da... Nessa meia hora... Aí você chega meia hora antes, você faz o quê? Aí, antes... eu vou para o quartinho. Nessa meia hora antes da TENEPS, eu entro para o quartinho. Sim, aí você faz o quê? Trabalho de energia? Sim, faço trabalho de energia, aplico aquela técnica do corono chakra. Corono fronto chakra, até essa aqui eu aplico isso aí me ajuda muito na lucidez. Já ali, quando eu estou aplicando esse exercício, eu já vou enxergando as consciências, as que elas vão chegando, às vezes elas conversam comigo ali, já me perguntam, fazem perguntas, elas já me entregam os papelzinhos pedindo TENEPS. Aí eu digo para elas que elas não se preocupem, que elas coloquem ali, porque eu tenho uma mesinha que eu coloco os pedidos, tudo organizadinho. E eu digo para ela, olha, põe ali na mesinha e não te preocupa, porque eles chegam muito preocupados com esses pedidos. Eu digo, tu coloca ali na mesinha e não te preocupe que o amparador vai atender vocês todos. E boto ali.
Está mostrando a questão da organização, né? Como é que é empenho, né? Chegar meia hora antes, trabalhar, se preparar para a hora que o amparador chegar, né? O amparador chegar, como diz, né? Uma outra pergunta. Parafatologia, página 19, primeira linha. Poderia ampliar... Achou? Poderia ampliar o posicionamento lúcido na condição de integrante de Equipex? Posicionamento lúcido na condição integrante da Equipex. Isso aqui é muito interessante. Eu estou ali no quartinho, já preparei toda a minha organização. Eu ouço barulho, muito barulho. Aí eu saio do corpo e vou lá verificar o problema do barulho. Aí, porque são 2 ambientes, e a fila lá fora, no extrafísico, comprida essa fila. E ali tem 2 ambientes, está cheio de consciência. O primeiro ambiente são pessoas adultas, e o segundo ambiente são crianças. Então, as crianças estão fazendo bagunça. Os adultos têm umas consciências que entram ali meia perturbada, gritando, sabe? Meia paranoia ali, aquelas coisas. E aí eu vou chegando devagarzinho. Mas quando elas me veem eu chegando, elas me enfrentam. O que eu quero ali me intrometendo? Eu não tenho que me intrometer ali. Aí eu vou chegando mais perto, devagarzinho, me sento do lado delas e eu me posiciono com muito posicionamento muito firme, explicando para ela que eu faço parte, sim, da equipe daquela equipe extrafísica de assistência, que eu faço parte daqui. Aí elas mudam, ficam calmas, porque aí elas entendem que eu estou ali também. Não é para julgar elas, é para assisti-las também, né? Através do amparador. E nesse instante que ao mesmo tempo que eu converso e explico para elas isso, eu olho o campo. Aí eu vejo a profundeza desse campo, de uma profundeza assim muito séria. E muito silêncio tem que estar, eu observo, tem que estar muito silêncio, tudo muito quieto, porque é muito sério. É uma profundidade da seriedade que eu observo. Okay. Mais uma pergunta da mesma teletertuliana. Ainda na parafatologia, que é na página 19, no final agora da 6ª linha. Aqui na 6ª linha. Assistência pré-ressoma. Assistência pré-ressoma. Poderia aprofundar? Ela está pedindo para aprofundar. Essa assistência pré-ressoma, eu vou no extrafísico, eu converso eu preparo a consciência pequena, elas se aparecem para mim pequenininhas, e aí quando eu pego elas chego perto, elas se transformam num bebê, assim, que eu pego na mão. E ali eu acolho e oriento elas que elas não se preocupem, que nesse momento, quando elas vão estar ressomadas, que elas vão para um ambiente assim, para um lugar, vão ser muito bem recebidas, porque eu já conheço os pais, né? Então eu passo aquela, como é que eu vou dizer? Aquela tranquilidade para elas, né? Para elas ressomarem, para elas ficarem tranquilas. E tem outros eventos também que eu vou, aí eu vou no berçário. Os psicossomos já estão tudo deitadinho assim, em fila. Em cada berçário tem a mãezinha extrafísica, que eu não sei se é a amparadora, mas mais ou menos eu penso que seja a mãe extrafísica, que está ali cuidando dos seus... numa função, né? É uma função como se fosse uma mãe, né? Cuidador, né? Talvez cuidadora seria.
E aí eu passo assim naquela fileira olhando todos os berçários. Todos aqueles nenê. Quando chega num ali que é gêmeos, tem 2 num berço só. Então, ali, eu olho, tem uma que está bem ronchudinha, assim, sabe? Bem gordinha, assim, está saudável. E a outra está cadavérica. Então, eu olho assim, eu afirmo o olhar, exterioriza a energia e ela fica para ver igual. se cresce, né? Cresce, fica equilibrar. Ficou igual a outra. Aí depois, outro dia, aí eu estava na casa de uma pessoa, aí chega uma mãe, uma baita de uma barriga grande, e ela se senta ali, porque eu estava fazendo as unhas numa cliente, nessa cliente, que era parente dela. Aí ela começa a se queixar, a falar para essa senhora que ela estava preocupada, que ela tinha vindo do médico. E o médico disse para ela que ela tinha um dos bebês que estava com um problema. E eu ali já saquei, né? E você associou com a projeção. Sim. Quando ela entrou, eu já me liguei. Digo, isso aí tem coisa, tem a ver com a projeção. Mas fiquei esperando qualquer coisa para me concretizar aquilo. Mas aí, eu conversando, eu perguntei, e ele te disse qual dos bebês, qual é o bebê que está doentinho? E ela, assim, é o do lado direito. Aí eu fiquei para mim, disse, então tá bem. Não falei nada, né? Porque eu acho que ela não teria entendimento para saber. E é uma coisa, às vezes, tem pessoas que não dá para a gente falar. Eu tomo muito esses cuidados para quem eu vou falar alguma coisa, né? E aí eu fiquei. Aquilo para mim me confirmou tudo. Aí depois que as crianças nasceram, essa cliente ela me mostrou, trouxe as fotos da criança que tinha nascido, porque essa cliente estava sabendo, depois eu contei. Ela me trouxe as fotos. E aí a cliente viu assim, eu acho que a que tu salvou foi essa aqui. Eu digo, eu acho que foi. Mas eu reconheci, era outra. Era outra. E dá essas confirmações assim. Isso é importante, esse negócio da confirmação, né? Registrar. Então, outra pergunta também agora outro teletertuliano. Na Fatologia, página 18, segunda linha. Favor ampliar a interiorização da consciência projetada, frequentemente através dos plantochakras. Quando eu já me deito para me projetar, eu faço toda aquela organização e depois eu não fico de frente, assim, de barriga para cima. Eu costumo a me virar de lado, porque a maneira como eu relaxo melhor. E como eu me viro de lado, eu durmo com as mãos assim, meio cruzadinhas, e os pés ficam os joelhos dobrados, né? E quando o psicossoma vai entrar, ele entra pelos pés. Mas aí faz uma força, sabe? Ele vai, parece que rasgando, assim. É a sensação de ir rasgando. Porque pela força que ele faz para se reajustar naquele corpo todo dobrado, né? E quando ele se reajusta, aí eu me acordo. Acordou. Olha só, essa pergunta vem de longe, hein? Vem de Madrid. Na Exemplologia, página 20. Poderia expor alguma experiência que mais lhe impactou no sinergismo TENEPS projetabilidade lúcida ampliado? Quer dizer em ambientes extrafísicos distantes? Então, explica esse segundo exemplo aí. Segundo exemplo, Ione. Que é o ampliado. Alguma experiência? Tá. Uma experiência? Sim, a distância é assim, é quando eu vou na baratosfera, vou naquelas comunidades, onde as consciências estão ali em sofrimento, às vezes, ou então eu vou resgato as consciências ali. É onde eu vou, nas comunex. Umas onde estão, ou então naquelas comunidades onde
tem consciências doentes e a gente vê que tem umas que já estão preparadas para sair dali. Então, eu vou na frente. Eu preparo o ambiente ali com elas, eu digo para elas ficarem calminhas, que a equipe vem vindo adiante para resgatá-la. Não sei se... Acontece durante a TENEPS, Ana? É durante a TENEPS? Muitas acontecem durante a TENEPS. Entendi. Tem umas que não, mas às vezes é antes ou depois. Sabe? As que são antes, que às vezes, muitas vezes o amparador já me tira logo, às vezes eu não percebo nem me sentar na cadeira. Eu me sento e ele já me Já retira. vai? Aí ele vai e me leva lá num local, numa casa, eu vejo, entro no pátio assim e tem uma árvore estrondosa, assim, grande. E ali ele me aponta assim, o que é que tem ali para me tirar? Eu vejo. É um saco com uma consciência amarrado ali dentro. Aí, de início, eu pensei assim, pá, mas eu não vou desatar aquele saco. Fiquei meio ansiosa assim, de eu abrir aquele saco e não sei o que ia me apresentar. Aí eu pensei logo, mas eu não preciso desamarrar, vou puxar ela pelo pensamento. Aí eu puxo ela pelo pensamento e entro num túnel. Isso muito rápido. Vou dar lá na TENEPS. Com ela. E aí eu vejo quem é. Aí você fez Era uma mocinha. Inclusive, ela olha para mim muito agradecida e diz assim, ela vai para o céu, ela vai para o céu. E eu digo assim, olha, para o céu eu não sei, mas que para cá eu venho e vou trabalhar muito, isso eu vou. E mesmo para um lugar melhorzinho, a gente está fazendo força, né? E aí tem uma pergunta também nessa tertuliana. Suas vivências, frutos desse sinergismo, estão escritas em algum artigo ou equivalente? O livro está Então saindo. explica do livro aí para a turma. O livro está saindo agora, já está escrito. Ele está ainda estamos assim dando mais uma lida para corrigir, inclusive nós passamos para o Flávio, que ele vai dar uma corrigida, para depois nós encaminharmos para cá, para... Contextualiza um pouco essa história do livro para o teletertuliano saber, né? Como é que foi que o grupo chegou nessa ideia? Não, apenas complementando, o GPC TENEPS tem um livro, mas a Ione tem um livro dela, pessoal. Então das tem o vivências pessoal e tem... extrafísicas. Tem as E duas, é esse então. livro que ela tem todas essas vivências. Esse livro, eu nunca pensei em escrever. Eu nunca me achava em condições assim de ter assunto para escrever esse livro. E aí, como eu, dentro do grupo GPC, eu tinha uma colega que estava escrevendo um livro e a outra colega também ajudando ela a escrever, e essa colega, ela tem um parapsiquismo bem avançado. E num momento que eu ia cruzando na rua, o amparador dessa colega se apresentou para ela e disse assim, olhou e apontou, olha, aquela ali, ela tem muito assunto e pode escrever um livro. E tu pode pedir a fulana que ajude. Aí escreve, chegaram com essa notícia para mim. Eu digo assim, olha, eu vou ver isso com o meu amparador. Se for mesmo, eu vou dar uma olhada para ver. Mas fiquei meio assim, sabe? Assim, será que eu tenho? Mas aí eu fui perguntar ao meu amparador, e daí, como é que é esse negócio do livro? Acha que eu vou escrever, se eu tenho assunto para escrever um livro? Ele só me disse uma palavra, tu sabes. Então... Escreve, né? Põe as suas experiências. Não tive mais dúvida. Aí eu fui organizar as minhas experiências todas. Organizei tudo, porque aí eu tinha num caderno. Aí eu organizei no computador, escrevi tudo. E isso foi muito bom. Porque já foi bom para o verbete, que eu me organizei para o verbete, e me organizei ao mesmo tempo para o livro. Porque eu comecei a ler, a botar em ordem as minhas vivências, e ali foi que eu fui descobrir muita coisa que eu escrevi e esqueci.
Então, isso aí eu vi que é muito importante quando a gente escreve as experiências, a gente sempre dá uma olhada. E organiza, né? O pensamento também. Aí a gente fica vendo assim, quanto trabalho eu fazia, e assim, numa sequência. Sabe? E assim, entendimento, até que tinha trabalhos que eu fazia que já era corriqueiro dentro da assistência, e que me deu a entender que eu fazia bem. É interessante, então a gente já pode falar então para Teri Tertuliana para guardar um pouquinho, que já está em andamento, né? Está no forno, né? Está no forno. Ali, em breve teremos notícias. Teremos notícias, vai chegar. Vai chegar. Não vai demorar muito. Espero que seja um livro que possa esclarecer muitas pessoas, né? Pelo menos eu fiz força para que seja isso, já que no extrafísico já tinha me dado esse aviso, é porque tem coisas que vai ser esclarecedora, né? Então eu me posicionei, estou aí. Aguardando. Então eu entrego a Ione agora aí para a turma, para perguntar. Ione, por favor, aqui. Tá. Por favor, na página 19, em tecnologia, eu gostaria que você falasse da segunda técnica, a aplicação de técnicas projetivas, essas suas experiências sobre a aplicação dessas técnicas projetivas. Ou alguma experiência específica a respeito? Essa técnica, a primeira que eu passo, depois que eu faço as manobras energéticas, eu passo a fazer o balanço do psicossoma. Foi o nome que eu dei para a técnica. Eu me afinei muito com essa técnica. E é uma técnica assim, ó, que primeira coisa, eu fixo assim o olhar nessa linha, bem na linha reta do corpo. Dali para a segunda, para a esquerda, eu empurro o psicossoma. Aí eu trago ela de novo na linha reta, empurro para a esquerda. E assim eu vou. Direita, esquerda. Depois, para fronte e para trás. E para trás, assim, a gente percebe direitinho. Porque aí eu imagino lá debaixo da cama. Vou até embaixo da cama, volto de novo e vou mais para cima, bem para cima, o psicossoma. Aí depois que eu faço isso assim, passo, aí eu dou aquele balanço mesmo de psicossoma. Aí eu vou rápido, para um lado e para o outro, como um balanço mesmo. E aí eu já começo a sentir as energias bem soltinhas. Inclusive, às vezes, dá aquele balanço assim, lá dentro do corpo da gente, uma sensação de gelatina, que se solta e se move lá dentro. Tá. E aí, depois, eu passo para a técnica fronto-corono. Esse eu nunca deixo de aplicar, porque esse me ajuda na lucidez. Tá. Então, você aplica a técnica do balanço, depois que você sente que está mais solto, aí você aplica a técnica do circuito corono-fronto-chacral. Tá ótimo. E também, logo abaixo, em efeitologia, Ione, quarto efeito, o efeito da interação lúcida com o amparador. Esse efeito é os resultados. O que é um efeito assim muito lúcido. Eu com o amparador, aquela interação de amigos, sabe? E resolveu fazer assistência. Eu percebo quando ele entra nas minhas energias.
Como que você percebe? Você tem clarividência? Não, eu começo quando é esclarecimento, eu começo com o esclarecimento, e quando eu percebo que aquilo vai se aprofundando mais, há um aprofundamento, o fraternismo vai aumentando, vai ficando mais profundo, e aí eu já começo a perceber a minha voz que vai mudando. A voz muda, então ali o amparador, eu sei que ele está ali, ele continua. Tá. E às vezes é para desassediar a consciência. Porque ali, né, acontece que geralmente, quando eu começo a fazer essa fala, essa TARES, eu vejo que ali, quando o amparador se aproxima, que faz essa coisa ficar maior, dentro daquela consciência sai outra consciência. Entendeu? Explica um pouquinho. Aquela que eu estava falando, ela desaparece. E aí sai a outra, que era o assédio que estava... Entendeu? Entendi. Estava ali, entendi. Okay. Interagindo. E muitas vezes aí ele sai naquelas condições de, sabe, quando uma pessoa se alivia, a gente já percebe o resultado ali. Ela fica em estado de bem-estar. De bem-estar. Ok. Obrigada. Completando que eu conversei com a Ione hoje de manhã, né, duas coisas aí interessantes. É o processo da psicofonia extrafísica, quando ela está fazendo o esclarecimento extrafísico e percebe as energias fraternas do amparador e a aproximação do amparador, e a voz dela muda extrafisicamente, que o amparador acoplou. E o processo de desassédio, que as consciências estão amalgamadas, né? Como uma liga de ouro e prata, que, no caso, cobre e latão, podia ser, né? Podia dizer. E quando ela, com a exteriorização dela, consegue desfazer essa ligação e afasta o assediador da pessoa. Interessante. Bem ok. Ele sabe explicar melhor. Conversamos bastante hoje de manhã. Não, mas a assessora aí, ó. Está bem assessorada hoje. Eu nem falei, né? A gente sempre fala, está super bem assessorada aí hoje. A gente está hoje. sempre conversando essas coisas de projeção. Eu sempre passo para ele, sabe? Até para entender que tem coisas que a gente não entende, né? É difícil a gente traduzir, né? Às vezes a mulher é muita experiência, e às vezes não tem até palavras, é não tem difícil vivência. até para passar para o outro aquilo que a gente sentiu, sabe? Que a gente viu. Mas eu me esforço. Se está dando para entender, isso que é importante. Tem a turma para ajudar também, dá um bem amparador, né? Dá uma profundidade, né? Tem uma pergunta ali atrás. Tem duas aqui. Oi. Na página 19, na parafatologia, na última linha, gostaria que tu... na página 19, a última linha da parafatologia. Tá? Eu gostaria que tu comentasse ali as assistências à primeira e segunda dessoma. Como é que é a tua experiência relacionada a essas assistências? A primeira e a segunda dessoma. Isso, faz favor. Sim. Essas primeiras assistências, essas assistências que eu faço, na primeira já começa quando a consciência está doente. Eu já começo o processo ali. A primeira coisa que eu faço, eu já vou pondo na TENEPS elas. E se é uma consciência que eu já mais achegada, assim, mais conhecida, que eu tenho mais comunicação, eu vou até ela. Porque elas ficam naquele sofrimento, e naquele momento ali que eu me aproximo, eu as consigo liberar. Eu chego para elas, eu converso, eu vejo que elas já estão na pré-dessoma, assim, já está ali nos últimos dias, né? E às vezes muitas delas, elas me veem, a primeira coisa que elas me pedem é que eu passe a mão ali onde elas estão doentes, não está com muita dor. E aí eu passo, reponho energia ali. A esterilização Esteriliza energia ali.
Ali, elas chegam, quando eu coloco a mão ali perto, ela já começa a emoção, começa a chorar e se acalmar. Ela se acalma. Quando eu vejo, elas estão conversando, estão rindo. O grupo Karma começa a chegar. Às vezes, reconciliação, eu vejo que há necessidade. Aí eu já me comunico com a pessoa, converso com ela, faço ela chegar até lá para que haja a reconciliação. Olha, ali ele entra num estado que muitos pensam que, olha, está se sarando, mas eu, na verdade, eu já sei o que é, né? É a liberação, a consciência fica bem, e os familiares ficam bem, porque ela está bem, e aí dá a dessoma. Aí dá a dessoma, e logo em seguida eu vou para o extrafísico, muitas delas saem, eu procuro, para ver como é que elas estão. Outras não, já vou direto lá onde elas estão. Às vezes tem umas que ficam muito doentes, muita dor, e aí eu vou indo. Converso muito, esclareço muito elas, tiro elas de lá, da comunidade onde elas estão, levo elas a passear, e procuro levar sempre na pracinha, nas pracinhas extrafísicas, nos verdes, onde tem muitos verdes. Depois que eu passeio bastante com elas, converso, aí eu entrego para a amparadora. E aí eu venho embora, volto para o corpo. Né? E outras elas não saem dali, elas estão, e às vezes nem estão ali, elas estão aqui no extrafísico. No intrafísico, que não conseguem se soltar ainda, não conseguem sair. E assim, uma que aconteceu foi assim, na TENEPS. Eu saí do corpo e fui lá pegar. Eu vi que um grupo todo, eu fui num local. E ali tinha umas quantas consciências tenepsistas, e eu era uma delas. Cada uma delas pegou o seu papelzinho para resgatar a sua assistida. E eu peguei a minha, e eu observei o papelzinho, e olhei e reconheci que era o meu papel. Porque sou eu que recorto, às vezes dá uma embarrigada no corte do papelzinho, sabe? Então eu reconheci ali. E tinha uma manchinha vermelha, assim, que se balançava. E aquilo, veio o entendimento, que aquilo significava vida. E aí eu cheguei no local onde estava a consciência, eu vi ela sentada, reconheci. De início não tinha reconhecido muito, mas depois eu reconheci, porque era do meu grupo Karma. E aí eu trouxe ela para a TENEPS. Que ela estava precisando, porque a dessoma dela foi muito sofrida. E eu fiquei o tempo todo ali, noite e dia, os dias que eu fiquei cuidando dela, e ela ficou muito assim, apegada. E eu dando força para ela, explicando, né? Mas foi bastante difícil. E muito natural sofrido. Que você fez rapport até para depois poder ajudar extrafisicamente. Sim, ela, né? Fiz rapport. Eu vi que ela ficou bastante tempo no meu lado. Inclusive, eu senti as sensações todas dela. Das dores, você fez o acoplamento, né, que a gente chama de acoplamento áurico, a simulação simpática, né? Mas eu consegui encaminhá-la depois. Com a ajuda do amparador, claro, né? Ela foi bem encaminhada, eu vejo. Mas ela ainda não está muito bem. Ela ainda volta lá quando ela pode, ela escapa, vai lá para a família lá em Jaguarão. Porque eu recebo notícia. Tem gente também, a minha família era muito parapsíquica. E percebem. Percebe que ela está lá e logo elas me telefonam, me avisando. Fulana está aqui. Dá um jeito. Dá um jeito de encaminhar, né? Muito obrigada, viu? Tinha uma outra pergunta ali também. Ó. Oi, Ione. Parabéns, viu? É um exemplo. Parabéns pela sua assistência. Então, e na página 20,
na mitologia, aí eu queria que você falasse um pouco do mito de não poder se projetar durante a TENEPS. Eu já falei. Aí pode repetir, não tem problema não. Ah, você já falou? Eu não estava. Tem muitas pessoas, tem pessoas que acham que não pode se projetar porque tem aquela coisa de tem que estar acordado, sabe? Na TENEPS tem que estar acordado. Então, elas não querem experimentar. Umas vezes até se projetam, mas não assumem muito bem isso como projeção. E às vezes elas ficam me contando e eu vejo bem, pela minha experiência, que é uma projeção, né? Mas elas não assumem muito esse negócio de se projetar, ou estão interessadas assim em outras coisas, não priorizam. Elas estão priorizando outras. Dá uma dica para a gente assim, da questão da priorização, acho muito sério, né? Além de chegar meia hora antes na TENEPS, começar a trabalhar energia, fazer o circuito coronofrontochakra, como você já contou para a gente. Tem alguma outra coisa que você faça em relação à questão da TENEPS, no seu dia a dia, de organização? Assim? O que eu posso te falar do meu dia a dia é que eu estou sempre ligada e disponível à assistência. Isso que é interessante. E essa assistência ela acontece durante o dia muito, porque eu sou manicurando na rua. Então, para mim, assistência não é só ali na TENEPS, é durante o dia, na parada de um ônibus, dentro de um ônibus, no portão da minha casa, no telefone, por aí tudo é assistência. Você faz o seu trabalho, vai na casa das pessoas? Sim. Então isso aí, então, né? Você aí vai. Eu já. Vai ser uma limpeza, né? Sim. Quando eu chego ali, já acontece a limpeza. E às vezes eu tenho que aplicar o arco vodaico nas pessoas. Elas já pedem, não estão se sentindo bem. Então eu ali já faço um trabalho com elas. Você faz o trabalho geral, não cuida só da beleza da unha. E às vezes eu entro, já sei que elas não estão bem. Aí eu pergunto, tu não está bem, o que aconteceu? Elas me explicam o que aconteceu, eu já começo a sentir o que elas estão sentindo. Então, quando eu vejo o que elas estão sentindo, então eu já, ali mesmo, aí eu digo, a solução tem que assistir, tem que limpar. Eu acho que isso é interessante que você está falando, esse posicionamento assistencial, e a impressão que dá é que você não esquece em nenhum momento que você é tenepsista, seria isso? Não. Né? Não parece que é isso? Não. Estou sempre pronta. Porque ela está sempre lembrando o tempo todo, você é tenepsista 24 horas, você está pensando pelo menos nisso, né? Tu sabe que eu sempre tive esse posicionamento de assistência. E assim, quando desde de mocinha, as pessoas sempre me pediam ajuda. E eu achava até meio estranho, porque eu digo assim, como eu vou ajudar como? E eu não conseguia entender isso. Então, isso agora eu entendo, né? Então, isso para mim é normal. Eu costumo dizer assim, que a assistência, se eu não vou a ela, ela vem a mim. Porque assim, eu sinto faro da assistência. Quando eu sei, eu procuro, porque quando vem o faro, eu digo assim, é por aqui. Aonde? Aí eu caminho para frente, caminho para trás, e quando eu vejo, se apresenta assistência. Eu vou chegando de cantinho. O negócio é atenção, foco de atenção, né? Vou chegando de cantinho, e aí eu chego perto da consciência e vou chegando devagarzinho. Porque tem umas que aceitam e outras não. Eu logo percebo se aceito, se elas estão abertas. Eu não me importo com nada que está ali na volta, às vezes tem pessoas ali, eu me sinto assim, grande, eu acho que é a hora que o amparador acorda. Eu me sinto grande e coragem. Então, ali eu faço a minha assistência, a pessoa está bem, às vezes a pessoa está muito ruim, então as outras pessoas estão chamando o ponto-socorro para levar elas, e quando elas vem a SAMU para levar elas, ela já consegue se levantar do chão e ir até a maca.
É que você está falando uma coisa muito séria, questão de prioridade, né? Priorização, questão de disponibilidade, que é muito sério. Questão de atenção, tá atento, né? Eu acho que é bem interessante. E isso eu tenho bastante, assim, atenção, porque eu estou disponível mesmo, sempre fui disponível. Eu acho que isso que faz diferença, né? Tem mais uma pergunta aqui de outra de outro teletertuliano. Parafatologia, página 18, no final da segunda linha. Quais são alguns dos principais desconfortos oriundos da ectoplasmia? Então, olha, para mim acontece assim, da cintura para baixo, quando está muito forte o trabalho de ectoplasmia, eu me sinto um desconforto muito grande através da cintura para baixo. Uma inquietação, assim, que eu faço força para ficar ali. E mesmo que essa força eu faço para ficar, porque é uma assistência que está sendo feita, né? Mas é bem difícil. Desconfortável, né? É bem difícil. Logo depois ela pergunta aqui, de que modo contorná-los de maneira positiva? Então, como é que seria isso? Mas, olha, eu vou contornando, às vezes eu respiro fundo, aplico a respiração profunda. E quando de repente aquilo passa. Às vezes não passa, é muito forte. Mas quando termina a assistência daquele momento ali, passa tudo. Eu nem me lembro que eu tive aquela sensação. Era para aquela assistência. Então, na hora é segurar, né? Segurar a onda, como fala. Para mim, eu seguro. Eu seguro. Tem outra pergunta também na parafatologia, do mesmo teletertuliano, na página 19, tem que mudar de página. É na página seguinte, na penúltima e última linhas. Como podemos obter este reforço energético pela utilização da fitoectoplasmia na prática? Sim. Esse eu posso contar uma vivência que eu cheguei num recinto, assim, tinha uma senhora de cabeça branca se retorcendo de muita dor. Aí, quando eu vi ela se retorcendo de dor, eu cheguei perto dela e perguntei para ela: a senhora não se importa que eu coloque as minhas mãos perto da senhora? Olha, eu não vou nem lhe tocar, só vou colocar as mãos. Aí o arco voltar e coloquei, eu faço, né? Eu coloquei e foi exteriorizada a energia, mas aí deu eu vi que ela ficou desconfortada ali, numa vibração muito forte, que eu acho que desequilibrou ela. Nisso, eu saio numa rapidez e vou na floresta. Colho o material lá da floresta e trago na boca. Volto para aquele recinto e aí eu faço uma esterilização pela boca com aquele material. Que, inclusive, no meu psicossoma eu sinto. É tipo uma chuvinha, uns pinguinhos bem geladinhos. E aí fica tudo harmonioso, a consciência fica bem. Então, isso é um exemplo assim que eu... Você pega um aporte, né, de energia a partir da planta. Das árvores, é que eu também tenho essa comunicação com as árvores, tanto no intra como no extrafísico. Você é aquela pessoa que fala que tem o dedo verde? Assim, você pega na planta, a planta... Eu converso com elas, me comunico, eu digo para elas que da amizade que existe entre eu e elas, inclusive minhas companheiras, eu digo, e no intrafísico, quando eu aplico assim a assistência nas pessoas, que às vezes está pegando feio a assistência, e aí eu não consigo desassimilar, sabe?
Aí eu tenho recurso, eu procuro uma árvore. Ou abaixo daquela árvore, vou ali, converso com ela, troco energia com ela e desassimilo. Então eu tenho essa boa interação com as energias. E com animais também ou não? É mais com planta? Olha, não, mas com animal mais ou menos. Eu tenho mais muito, planta. eu tenho assim muito assistência com animal. Assisto muito cachorrozinho, inclusive na dessoma de cachorro também. Na hora que eles saem dali porque às vezes me dão para botar na TENEPS os cachorrinhos doentes, uns que estão na pré-dessoma. E ali eu vou para o extrafísico e você percebe, eu recebo ele, vejo quando ele sai do corpinho dele e ele se joga aqui. E eu sinto eles passam para mim aquela felicidade, aquela alegria da liberdade deles. Parece que quando eles se jogam assim daqui em mim, parece que é um agradecimento que eles me fazem. Então, isso que você está falando aí tem a ver com a pergunta da outra tertuliana, que é assim, poderia contar alguma vivência das assistências, a primeira e a segunda dessoma? Você está falando aí, né? Mas tem mais alguma coisa para você acrescentar? Você já tinha respondido essa, mas às vezes é necessário, que a pessoa ligou agora a tertúlia, e aí você tem mais alguma experiência na primeira e segunda dessoma que você gostaria de relatar? Tá. Na segunda, eu não contei isso. Na segunda da segunda dessoma. Você não falou. É que eu continuo aqueles encontros, aquela assistência com elas, e eu só vejo que elas vão ficando bem, eu percebo, porque vai se distanciando, é passo a passo, e vai se distanciando, e aí eu já não mais me encontro com elas. Eu sinto que elas não precisam mais, digamos assim, das minhas asas. Elas estão prontas para sair caminhando, fazer os seus... E muitas das vezes eu vejo, elas estão fazendo alguma coisa, estão varrendo um pátio, estão limpando uma calçada. Então eu vejo que elas já estão fazendo alguma coisa, né? Então aí elas já não mais precisam de mim. A gente às vezes se encontra-se e tudo, mas já não para aquela assistência, sabe? E aí tem umas assim que eu vejo até o momento que vai se dar a segunda dessoma. A segunda dessoma é quando ela começa a ter mais lucidez, né? Que ela já tem mais lucidez. A própria realidade extrafísica. Mais alguém aqui quer perguntar? Sim, por favor. Depois eu pego mais aqui. Lá, ó, lá em cima. Ali, ó. Você pode ver lá também, ó. Ela vai aparecer lá no Eu queria que no você telão. aprofundasse o termo maniologia, a mania de devanear na TENEPS. Posso falar de novo. Na 20. É lá na maniologia. Do devaneio que eu tinha falado, que eu eu tinha assim muito essa mania por exemplo, já está circulando e de repente eu entrava no devaneio e continuava aquele devaneio. E aí às vezes eu me dava conta, volto a mim, me recomponho, mas nesse momento, dessa vez que eu estava devaneando, eu avistei, foi o amparador parado na minha frente, de braços cruzados. E ali me passou todo o entendimento, porque nas projeções, realmente ali, nas vivências, a gente já vem um entendimento junto. E ali eu vi o quanto eu estava perdendo tempo, prejudicando o amparador, que ele não podia fazer assistência, porque eu estava viajando. Estava em outra, né? Eu estava em outra, firme lá. E aí ele lá, coitado, assim que eu faço. Esperando ele assim, ó, de braços cruzados. Dá para ser ou tá difícil, né? Tá difícil, né? Como é que eu vou fazer assistência se tu não está aí, está viajando? E aí eu me recompus e até pedi desculpa ao amparador, que eu ia fazer força para que não continuasse mais, que eu tinha entendido.
E aí eu tomo sempre cuidado para não ficar devaneando. E quando acontece, que eu vejo que está acontecendo, eu já... Mas agora, ultimamente, eu não tenho, porque eu logo me projeto, logo já vou fazer assistência. Então, eu não fico muito lúcida, acordada ali na TENEPS. Ou eu estou desconcedida, ali conversando com as consciex, e tem muita... Ou então eu estou projetada fazendo assistência. E eu, para falar a verdade, eu não gosto de ficar na TENEPS acordada, assim, lúcida. Eu gosto de ficar desconcedida, ou então projetada, sabe, fazendo assistência. E ali mesmo, desconcedida, vem muita consciex ali, eu percebo as consciex. Tem umas que esse dia ela chegou perto, um rapazinho bem novinho, chegou para mim e disse assim: eu não vou me exibir, mas eu já estou estudando muito. E ele bem, sabe? Aí eu disse para ele: que bom, isso é muito bom. E que a simplicidade do teu conhecimento vai te levar a lugar muito bom. E eu via que ele estava muito faceiro, sabe? Porque estava estudando. Então, essas coisas eu vou percebendo, sabe? Tem uns que vêm ali, me pede mais assistência, tem outros que me pedem até para me dar... Às vezes eu estou fazendo a respiração, aquela respiração... Rítmica. E eles chegam ali e perguntam, me pedem licença se eles podem se sentar ali, para experimentar. E aí eles se sentam. Só que eles não aguentam ficar ali, porque eu faço sempre 5 respirações, e na segunda respiração eles não suportam e saem. Porque eles não têm mais corpo para respirar? Então, para eles, aquilo... Você vê que a lucidez está ainda... tanto é que estão precisando de assistência, que eles não têm a lucidez. Eles ainda precisam do papelzinho, quer dizer, eles ainda precisam plasmar algumas coisas para poder entender, fazer mais perto do intrafísico. Eu vejo que eles fazem isso porque eles têm uma curiosidade, né? Eles têm uma curiosidade de ver como é que é. Ione, eu queria fazer mais 2 perguntas. Primeiro é sobre esse seu nível de lucidez, que é excepcional. Ele é intensificado mais durante a TENEPS. Mas como é durante o seu dia a dia? A sua percepção das consciex, a percepção da assistência. Você tem esse mesmo nível de lucidez durante o dia também? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu percebo quando a consciência está assediada. Ok. Eu já converso, vou esclarecendo ali. E à noite eu conheço o assediador. Eu saio do corpo e conheço eles. Tá, entendi. Tem uns que eu posso assistir, há condições de eu assistir, e tem outros que não, eles enfrentam a gente, sabe? Porque às vezes é um assediador muito brabo. E aí eu fico na minha, fico exteriorizando sutilmente para eles. Tá. Mas procuro não me aproximar porque não há condições. Não tem condições. Não tem condições. E você me respondeu uma pergunta no início, você falou que você percebe que o amparador chega porque o seu nível de afeto aumenta. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais isso, como é que é essa? Porque você não faz a evocação, naturalmente acontece. Sim. Tá. Você percebe, você sente mais acolhimento, mais carinho pela consciência? Sim, nesse sentido? o fraternismo se aprofunda, aquele acolhimento. Tá. Esse acolhimento se aprofunda mais. Eu entro com acolhimento, mas eu percebo quando ele se aprofunda. Tá. E a minha voz começa a mudar. Tá. A minha voz fica diferente. Aí eu já vejo que é ele que está ali, né, atuando. Tá. E você tem seguido, então, esse fenômeno de psicofonia? Como? Você tem seguido o fenômeno? Sim. Isso é seguir. Isso já é uma já característica tive sua. bastante experiência com isso. Tá, ok.
Tá E ótimo. outras vezes até eu já sinto, quando é um amparador, quando ele, às vezes sem isso, ele já acopla também. Porque aí eu percebo de outra maneira. Eu percebo o acoplamento, aquele encaixe. Tá. E às vezes eu cresço no extrafísico, aí tem vezes que eu cresço, fico grande, sabe? Você fala em termos de energia, que você Sim, sente que... em termos de Tá. energia. O psicossoma se sente inflado, grande. Então, ali também, isso é um acoplamento do amparador. Tá ótimo. Obrigada. Tá? Tem mais ali atrás. Ione, aqui na voluntariologia, o voluntariado do grupo de pesquisas da TENEPS. Fala um bocadinho mais sobre essa experiência tua aí. É página 19. Voluntariologia. De pesquisa do GPC. Olha, eu já frequento há muito tempo. Foi o primeiro grupo que eu que eu me encaixei ali no IPC. Foi o grupo GPC TENEP, que quem dirige é o Flávio. Olha, é muito bom. Para mim, esse grupo é tudo ali. Como é que funciona esse grupo? É um grupo de pesquisa. A gente se reúne todas as quarta-feiras em pesquisa. Inclusive, agora no livro da TENEPS, nós estávamos nos encontrando todas as semanas. E agora, quando parou de fazer as pesquisas para esse livro, aí nós começamos a nos encontrar de 15 em 15 dias. Mas é muito acolhedor. Para mim foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa ali, sabe? Aprendi muito e recuperei também muita a insegurança. Essas coisas foi ali que eu fui me posicionando, sabe? E através do grupo, dos depoimentos do grupo, eles me dão muita força. E aí eu recuperei. Estou recuperando muitas coisas, né? Porque a gente... Uma coisa que é interessante, que a gente falou no início com a mini biografia sua, mas não sei se muitas pessoas repararam, que você começou o voluntariado em 2002 e começou a fazer TENEPS em 2002. Em 2002. Então, foi muito rápido. Foi, mas eu já estava antes, já numa preparação da TENEPS. Eu não tinha uma confirmação de estar fazendo TENEPS. Mas eu já fazia, porque eu já tinha essa organização de trabalhar essa energia, e ali foi se manifestando. Porque eu comecei assim, um barulho, um estalo num lado do canto do meu quarto, daqui a pouco, outro estalo no outro canto. Eu fui observando esses estalos. E aí, quando dava o estalo, eu me preparava para começar o trabalho energético. E às vezes, para experimentar, eu digo assim, hoje eu não vou continuar, quando o estralo. Aí o estralo continuava mais forte. Até você começar. Aí eu entendia, né? Aí eu entendia, e aí eu me posicionava. Até que um dia chegou alguém, chegou alguém na minha casa, o meu filho chegou mais naquele horário, aí me acordou, sabe? Mas aí eu fiquei com muito sono, e aí eu digo assim, hoje eu não vou fazer o trabalho energético. Eu vou me deitar, eu vou dormir. Passei para o lado dos pés da cama e me acomodei, como o jeito que eu me acomodo, que eu relaxo, e dormi. Eu não dormi. Saí para fora do corpo ali. E ali estava o amparador. Ele disse assim para mim, como é que é? Vamos ou não vamos trabalhar? Rapaz, quando ele disse, eu para dentro entrei para o corpo e rindo, né? Porque eu comecei a rir quando ele disse, vamos ou não vamos trabalhar? Aí eu voltei para o corpo, aí não teve dúvida, me posicionei e fiquei exteriorizando as energias.
Então eu vi que alguma coisa já estava começando, só não tinha definido ainda como TENEPS. E você conhecia a técnica da TENEPS ou depois que você foi conhecer? Não, eu já conhecia. Já conhecia. Porque eu já estava na Conscienciologia ali, fazendo CIP, essas coisas, eu já estava entendendo. Quando você começou a... Porque aqui em 2002 você virou voluntariado. Em 98 eu comecei na Conscienciologia. Ah, foi em 90? Eu comecei na Conscienciologia. Já tinha um chãozinho aí de conhecimento. Eu já tinha... E eu já, quando comecei a conhecer a TENEPS, eu já fiz uma escolha. Eu digo assim, está aqui o meu lugar. É isso que eu quero fazer. Então, mas aí quando eu estava fazendo toda essa manobra aí, eu contei para uma conhecida lá no IPC, e ela disse que eu estava que não era certo o que eu estava fazendo, que eu tinha que fazer uma pecinha, um quartinho. Aí ela fez assim, nem que seja uma coisinha assim. Quando ela disse uma coisinha assim, eu enxerguei a peça, até onde eu ia fazer. Mas voltei para casa numa euforia. E aí eu contei para o meu marido. Aí ele disse, é para já. Tu tem um dinheirinho guardado lá na poupança, retira e vamos fazer a pecinha da TENEPS. E fiz a pecinha, porque era uma parede assim e assim. E assim só, sabe? Fez um puxadinho, como a gente chama, né? Um puxadinho que eu fiz. Esse puxadinho, ele é bem pequenininho, tem 2 metros de comprimento e não chega a 1 metro de largura. Mas sou muito feliz. Foi suficiente para... Foi suficiente. Aquilo ali, para mim, olha, é uma satisfação. Eu adoro aquele quartinho. É seu palácio, né? É o meu palácio, se eu disser essa palavra certa. É o para-palácio, né? Porque extrafisicamente... E tem uma pergunta aqui que eu vou falar, porque ela tem a ver com isso que a gente está falando. Ó. Professor Ione, gostaria que, se possível, relatasse como foi o início da sua TENEPS e de que modo aconteceu esse crescendo. Então, você já começou a falar um pouquinho, né? Eu comecei a falar, né? Eu já falei tudo isso aí, na verdade... E aí, depois que eu fiz a decisão, assim? Foi a decisão. Quando eu fiz o quartinho, foi a minha decisão. Bem, agora eu estou fazendo TENEPS, de verdade. Então, eu já comecei assim, sem teto, sem teto, não tinha teto, a pecinha. De noite ali, já fiz, e foi muito bom. Porque quando eu estava fazendo, eu já tive a projeção ali. Ali eu vi que chegou um grupo muito grande, mas era um grupo do passado. Era com 5, se é que, sabe? Mas nesse meio tempo chegou o grupo onde eu estava inserido no IPC. Aí eu pedi licença a eles, que eles aguardassem um pouquinho, que eu ia atender esse outro grupo. Aí eu atendi esse outro grupo, fiz uma conversação de agradecimento por eles estarem ali, tudo, sabe? Foi assistido o grupo todo, foram embora, e aí se aproximou esse outro grupo. Que aí eu não me lembro bem o que aconteceu, sabe? Mas houve assistência ali, tudo, depois eu voltei de novo para o corpo, sabe? Então foi assim, e daí para frente foi só crescendo a minha assistência, porque eu fui fazendo muita reciclagem, sabe? E dentro dessas reciclagens, para mim, foi muito bom, porque eu fui vendo o que estava errado, e eu querendo consertar, para não atrapalhar a assistência, melhorar essa assistência. Para melhorar a lucidez, a gente tem que ir assim, resolvendo os problemas internos da gente, que a gente traz da infância. Então, foi se apresentando, foi se apresentando muita coisa, que eu vi que não estava certo, que eu fui me dando conta. Eu fiz questão de... Aí eu entrei na autopesquisa, né? Uhum. E isso me ajudou muito, a autopesquisa.
A gente pode dizer que esse crescendo que ele está perguntando aqui, quer dizer, como é que você foi se aprimorando na TENEPS, teve a ver com as suas reciclagens, né? Sim, você com foi minhas reciclagens. fazendo pesquisa, vendo o que precisava mudar. Sim. Então você conseguiu desde a parte física, de criar um quartinho, né? Lá tirou da poupança, resolveu, até as coisas mais íntimas, né? Intraconscienciais. Seria isso, então, né? Sim, sim. E aí tem outra pergunta. A senhora já teve alguma retrocognição? Sim. Se sim, poderia comentar a respeito de alguma delas? Aí é contigo. Olha, essa retrocognição ela vai estar muito bem explicada no livro. Ah, então. No livro, porque ela é meio complicadinha. Então aguarde, né? Aguardem. Isso é marketing. Tem alguma pergunta aqui? Ah, sim, então. Ione, eu percebo que o tenepsista, ele, apesar de ter muito boa vontade, né, ele comete algumas incoerências. Sim. Então, eu queria saber se você tem alguma dica, se aconteceu já com você, e se você tem alguma dica para falar para algum tenepsista que cometa algumas incoerências antiassistenciais. Sim, se você pode ajudar. Isso acontece, eu acho que é normal, né? Principalmente eu com essa ânsia de assistência, às vezes muitas vezes meti o pé pelas mãos, sabe? Assim, porque nem sempre as pessoas querem assistência. E eu, com essa ânsia de assistir, eu me jogava para assistir e, às vezes, aí vinha Teve momentos que até eu me sentia mal, porque eu vi que eu agia errado. Eu ficava até com vergonha do amparador, pela essa incoerência da minha parte, né, que eu tinha que isso não podia acontecer comigo. Mas depois eu ficava assim muito chateada, ficava vários dias chateada com isso. Mas depois eu comecei eu pensava bem assim, olha, se não há erros, aonde é que nós vamos achar o que está errado para a gente acertar, né? Então, acontece. Aí a gente começa, que a gente às vezes não enxerga, não se dá conta do que está fazendo. Então, essas coerências, às vezes, quando acontecem, eu acho elas muito positivas. Eu levo para o lado do positivo, porque elas me ajudam a reciclar. Elas me ajudam para mim, cada dia, estar mais preparada para que não aconteça aquilo que aconteceu. Isso é muito sério, né? Quer dizer, a incoerência acaba sendo um sinalizador. Quer dizer, que a gente tem muita incoerência, mas quando a gente enxerga uma é bom, né? Porque a gente pelo menos é mais uma que a gente já sabe e vamos evitar agora. Eu já me preparo para que, se acontecer, eu já esteja mais preparado. Eu digo, acontece, mas na próxima tu não me pega. Muito bom. Olha só, mais aqui uma outra, na parafatologia, página 18, terceira linha, quer dizer, na primeira página, né? Poderia aprofundar a abertura da clarividência pela atenção focada? Sim. Essa clarividência, a clarividência, eu foco pelo seguinte, assim, quando eu faço os exercícios, principalmente corono fronto chakra, eu centralizo o olhar num ponto. E fico ali com foco, focado naquele ponto, até ele começar a se abrir. Aí começa a clarear aquele ponto, já não é mais um ponto escuro, é um ponto claro. Ele vai clareando e ali aparece os quadros ali, casa, consciex, ruas, sabe? Aparece várias coisas, sabe? A partir da atenção, você foca a atenção tem que focar e fica ali, determinação. Né? Determinação. Também na parafatologia, na página 19, aí tem que mudar a página, né? No final da terceira linha, de baixo para cima.
a para-abordagem camuflada da condição de assistente. Poderia comentar? Sim. Essa para-abordagem que eu me refiro é que eu, quando eu vou em certos lugares assim da paratosfera, bem mais aqui no intrafísico, na baratosfera, sabe? Eu me visto igual, eu fico igual o local que eu vou e as pessoas que eu vou interagir. Então, eu posso contar uma fatologia, uma experiência que eu tive, que era nessa época próximo do Natal. Foi um dia que foi assim um dia lá pelo um dia 20 ou antes do dia 20, foi nessas mediações. Eu recebi todo o meu trocado, porque as minhas freguesas, elas me pagavam por meses. E aí, naquele dia, eu recebi de várias. Então, eu estava com uma boa quantiazinha na bolsa. Mas antes de sair da última freguesa, eu pensei assim, eu não vou com esse dinheiro todo para casa, eu vou ter que arrumar ele para não carregar na bolsa. Véspera do Natal, a gente sempre tem medo que aconteça essas coisas assim de assalto. Eu peguei aquele bolinho de dinheiro, enrolei num papel e acomodei no sutiã, bem disfarçado. Mas pensei assim, eu vou deixar 20, porque se alguém me assaltar, pelo menos eu tenho dinheirinho para dar para eles. Não é Natal, né? Na dúvida, né? Mas aí eu fui tranquila, peguei o ônibus, tudo bem. Quando chegou, já saindo da cidade de Porto Alegre para entrar, assim, mais para a vila, um assalto. De mão armada, com armas bem pesadas. Naquela hora, eu, baita de uma bolsa, sempre carrego bolsa, né? No meu colo, assim, a bolsa. Eu não me mexi. Eu não conseguia me mexer. Sabe? Mas eu pensava assim no extrafísico, assistência, e fiquei quietinha. E eu ouvi o comando todo deles ali. E a voz de comando era um rapazinho, uma criança de 9 a 12 anos. Eu percebi, porque eu não enxergava ninguém. Não conseguia enxergar os assaltantes. E eles assim passaram de lado a lado, levantando as coisas que aquelas pessoas que estavam ali no ônibus, eles retiraram. E quando chegou no meu alcance, porque eu estava bem assim como eu estou, na beira do corredor, e aqui tinha outra pessoa. Eu fiquei quietinha, assim, eu não olhava para os lados, ficava bem quietinha. Passou uma mão branca, assim, com as mãos cheias de relógio, anel, pulseira, sabe, eu vi. Passou aqui assim para o outro botar. E eu quietinha, não dizia nada. O outro botou o que tinha, a mão foi retirada, e eles começaram para frente tirar. E eu continuei quietinho. Mas quando eles já estavam lá na frente do ônibus, para sair, eu olhei para tudo que é lado para ver, eu queria olhar as pessoas que estavam pegando, os assaltantes, eu não vi. E aí eu percebi que eles também não me viram. Provavelmente você ficou encapsulada. E sim. Quando a gente fica encapsulado, não vê mesmo. Aí eu fui para casa, tomei meu banho e me deitei, dormi. Quando eu dormi, eu já estava dentro do próprio ônibus extrafísico, naquele lugar onde eu fui assaltada. E aí eu me olhei. Eu estava toda vestida assim, roupas velhas, bem aquelas roupas de brim, meias velhas, meia suja, meia rasgadinha, sabe? E aí eu me olhei e eu digo assim, mas por que será que eu estou vestida desse jeito? Bem, mas já que eu estou vestida desse jeito, é porque vai haver necessidade. Mas eu andei por toda a vila. Tinha uma pessoa disfarçada, que seria uma amparadora.
ou coisa parecida. Mas ela estava igual também. Elas de sainha bem curtinha, cabelo todo manchado, assim, mal tingido, loira, sabe? Bem aquelas roupas meio bregas, assim, de gente de vila. Mas ela me conduzia em todos os lugares. Eu visitei vários lugares, entrei dentro de bar, aí entrei dentro de um bar, fiz um esclarecimento, mas aí saiu um montão de gente dali quando viu eu esclarecendo, não aceitaram, sabe? Em outros lugares, eu sei que foi vários lugares, isso eu vou levar muito tempo falando, sabe? Nesses lugares. E aí, na hora que eu voltei para casa, não, antes dela me levar, depois que ela me levou nesses lugares todos, eu vi que chegaram 2 amparos. Aí ela me deixou num cantinho, se afastou e conversou, particularmente com aqueles 2 amparadores. Aí ela voltou a conversar comigo e disse, olha, eu agora não vou poder mais, chegou o meu momento, eu não posso mais te acompanhar. Quando ela disse isso, ela se transformou, era outra pessoa. E daquela pessoa, ela sabe que virou numa folhinha, assim, a imaginação que eu tive era uma folhinha seca, jogada no chão. Foi o que restou dela. Mas aquilo para mim foi tão gratificante o que ela me fez, que eu, acolhida ali com o fraternismo ampliado, eu acariciei o que restou, aquele que restou dela, e aí fiz um agradecimento por aquele momento do que ela me proporcionou, né, a me mostrar todo aquele lugar, a assistência que foi feita ali. Porque aí eu não contei essa parte, que quando eu saí do ônibus, que isso era muito importante, eu encontrei o grupo de garotos que estavam assaltando. Mas quando você saiu no intrafísico? Sim, quando eu saí, naquela hora que eu te disse que eu saí do ônibus toda vestida, eu logo, no extrafísico, no extrafísico. Era tudo, isso que eu estou contando, é tudo no extrafísico. É porque teve a parte do intrafísico que você estava encapsulada. Sim. Aí depois você retornou... No extrafísico. Isso. Onde eu encontrei aqueles garotos. Aí eles estavam já combinando para fazer outro assalto. Aí eu entrei no meio deles ali e fiquei igual a eles, como eles eram. Eles estavam, numa hora, eles ficaram brincando ali, dançando e combinando. Aí eu entrei também dançando e virei a rota. Mudei o rumo deles. É bem a questão da infiltração, né? Eu acho que tem 2 conceitos aí, infiltração, e que no extrafísico é comum, né? Às vezes a gente, para fazer assistência, a gente tem que se transfigurar para não chamar atenção, para poder fazer a infiltração. Muito bom. Mais uma pergunta aqui. A verbetógrafa. Parabéns pelo seu verbete e pela sua exposição despojada. Querido. Binomiologia, página 19. É já a segunda pergunta desse teletertuliano aqui, ele já perguntou antes. Binomiologia, página 19, no final da segunda linha. Poderia falar mais sobre o binômio voluntariado intrafísico para voluntariado extrafísico? Poxa, que binômio projetor. É o voluntariado intrafísico, quer dizer, você fazia voluntariado tanto no intrafísico quanto no extrafísico. O binômio está juntando as 2. Que eu trabalho, bem, no intrafísico, o meu voluntariado é ali com o grupo. Eu trabalho no pesquisário, trabalho no cosmograma. Agora eu peguei ali, só trabalho no cosmograma, organizando o cosmograma ali. E no extrafísico tudo isso você está falando. Tudo isso aí, né? Tudo isso que você está falando há quase 2 horas, né? 1 hora. Esse trabalho assistencial, né? Que eu me disponibilizo ao amparador para isso, né? Então, eu acho que não tem muito o que falar. Já falei, eu acho. Aí tem uma outra pergunta da mesma pessoa. Culturologia,
que é a página 20. Como podemos otimizar na nossa vida a cultura da projetabilidade lúcida e a cultura da interassistência nesta terra do cada um por si, centrada no egocentrismo? Olha, a pessoa, pelo que eu entendo bem o que quer dizer isso aqui, é a pessoa estar disponível, né? E se garantir, perder os seus medos, tomar posicionar primeiro tem que querer muito assistir e se projetar. São duas coisas junto, né? Assistência, e eu acho que é muito bom, sabe? Eu sempre dei muito valor a isso, e a gente vê o que a gente faz. Porque se a gente está fazendo algo errado, a gente tem a condições de acertar aquilo. Então, a projeção, eu acho que ela é uma ferramenta fundamental para a TENEPS. E para a assistência, né? Porque a TENEPS é assistência, né? Então, eu não saberia conviver sem uma delas. E aí ele fala, por exemplo, nessa cultura de hoje na Terra, cercada de egocentrismo, mas aquela ideia, nós somos uma minoria mesmo, mas tem aumentado, né? Eu acho que tem... E depois há muita necessidade da assistência. É o que eu vejo, que eu sempre me posicionei e faço força para fazer isso, é pelo que eu vejo. E já tem várias pesquisas. Eu vejo no extrafísico. E no intrafísico também a gente vê muito sofrimento. E a partir do momento que a gente atende no intrafísico, a gente tem que se dar conta o quanto a gente assiste o outro lá no extrafísico que está perdido, né? E é interessante que, por exemplo, essas pessoas centradas no egocentrismo são as que mais precisam de assistência. São as que mais precisam. Eu vi um programa ontem, meio por acaso, eu perdi um sono, assim, estava meio sem dormir, aí eu fui lá ligar a televisão, mas acho que foi providencial. É um programa na GNT, chamado Você é Feliz? Vale a pena, é um documentário de 1h30, eu peguei só a última hora, e vale a pena, eu vou até procurar, hoje ainda não tive tempo de procurar para ver se vai ter alguma reprise. E mostra vários locais... Eu já vi esse programa. Você já viu? Já vi. E é muito bom, né? Mostra comunidades e mostra que como... E tem um neurocientista falando que quanto mais, às vezes, a pessoa sai do egocentrismo e é altruísta, o efeito disso tem até áreas no cérebro que são estimuladas, a pessoa sente mais... Ele até fala uma hora que sente o prazer, até quando está usando uma droga. O prazer da assistência. É o prazer. Porque quem é o mais beneficiado nisso tudo é a gente. Porque a gente se sente bem, se sente completo. Então a gente pode dizer... a completude dentro disso tudo. O planeta hoje, quer dizer, a questão do aumento do egocentrismo só está aumentando gente precisando de assistência, né? Tem mais uma pergunta aqui. Professor Ione, conta para nós, aqui está escrito desse jeito, conta para nós, como foi o seu encontro com a Conscienciologia e se também veio do Espiritismo? Sim. Então, explica para a gente. Pergunta. Quando eu vim para cá, eu sempre procurei. Desde pequena eu tinha essa necessidade de busca de algo que me ajudasse a me reconhecer, a ver os meus defeitos e curar minhas doenças, sabe? As doenças que eu digo é os traços fardos que a gente tem, né? Eu já pensava desde pequena assim. E procurava. Eu me metia assim, sabe, para ver se era o lugar. Mas em cada lugar que eu entrava, eu saía decepcionada. Não era. Não era. Aí eu vim embora aqui para Porto Alegre e continuei a procura. E nada. Aí um dia eu ia passando por uma casinha e dizia na placa Allan Kardec Espiritismo. Eu entrei ali. Entrei já, quando eu passei por essa casa, eu passei chorando. Porque às vezes eu ficava desse jeito assim, sabe? Esse choro pela busca que eu não achava. Entrei.
Ora, ali foi o lugar que eu fiquei até encontrar a Conscienciologia. Fiquei até enquanto aquilo me satisfazia. Mas depois, por um tempo, eu comecei, aquilo se gastou em mim, até a leitura espírita começou a se desgastar. E aí eu percebi uma energia velha. Eu entrava ali na rua, percebia tudo velho. Já não achava mais graça. Eu digo assim, eu tenho que procurar alguma coisa agora que substitua, porque só sem fazer alguma coisa eu não quero. E aí, através de uma freguesa, que me encaminhou para outra cliente, e eu cheguei lá nessa cliente, que morava perto no Menino Deus. E ali ela disse que quando eu cheguei ali no portão da casa dela, ela já disse que me viu diferente, que eu não era aquela pessoa, sabe? Que ela me viu de dentro de casa, e ela estava mais lá no quarto em cima, né? E ela disse que olhou para baixo assim e não me viu como é que eu era bem diferente. E aí nós começamos a conversar, eu contar minhas projeções, ela também contava as projeções dela, né, para mim, e eu dizia para ela que eu tinha que encontrar um caminho, alguma coisa que me satisfazesse, me desse mais esclarecimento, mais entendimento, porque eu não entendia bem esse negócio de projeção. Porque era uma coisa assim que eu acordava e eu perguntava às consciências, eu estou mesmo acordada? E as consciências diziam para mim, olha as cores, olha as cores. E eu olhava, via tudo colorido. Aí eu me acordava. Eu digo, como é que é esse negócio? Eu estou acordada e me acordo. Sabe? Então isso aí foi indo e aí eu conversava essas coisas com ela, aí ela descobriu que ali tinha uma casa que se chamava IIPC e que tratava de projeção. Aí eu pedi para ela, não, vamos ver o endereço. Aí ela viu, se comunicou, viu o telefone, me deu, já ligou para mim. Nós já vimos se tinha curso. Aí tinha a pessoa que me atendeu, me orientou, disse que tinha curso. Era aquele... Na época era o curso o U1 e o 2. É, né? os P's. P1, P2, P3, P4. Isso. Aí eu, ligeiro, já marquei. E quando eu cheguei lá nesse IPC, eu digo, está aqui o meu lugar. E é isso aqui que eu quero. Cheguei, já me senti em casa. E fui muito bem recebida pelas coordenadoras ali. E ali foi que eu comecei a conhecer a Conscienciologia, né? A ter todo esse conhecimento. Que quando eles fizeram a união do IIPC com o IPC, Porto Alegre, e aí Aí ficou melhor ainda, porque ali no IPC, ali eu já fui tratar de entrar no grupo do GPC TENEPS, já ficou mais em contato com a TENEPS. Eu logo já fiz um seminário, né, de pesquisa da TENEPS. Então, aquilo ali tudo foi me entusiasmando, porque eu comecei a entender muita coisa. E aí, no CIP, comecei a refazer de novo esse CIP. E ali no CIP, eu entendi mesmo a projeção que eu queria, que era essa de comando. Essa projeção de eu vivenciar a saída, que eu dominasse mais a saída, né? Então, aí, a partir disso aí, que eu comecei a me organizar. Aí que eu cheguei já preparar para na TENEPS. Parabéns aí pelo verbete, parabéns pelo verbete, parabéns pela tua exposição, tua assistência aí conosco, né? Mas assim, eu queria te dizer que na tua exposição ficou muito claro aí para mim, pelo menos, a questão do teu destemor.
da tua coragem, né? Daquela questão de tu te envolver sem medo nas questões tanto intrafísicas quanto extrafísicas, né? E na fatologia, no final da primeira linha, tu coloca ali a superação dos medos. Então, assim, eu gostaria que tu trouxesse para nós aí, da tua experiência, como tu faz para superar eventuais medos que tu possa ter aí nas tuas assistências, tanto intrafísicas quanto extrafísicas. Eu acho que essa é uma questão tabu para nós, ainda que temos muitos receios quando se trata da assistência. A minha superação de medo é assim, que eu tinha era na hora da saída, que eu tinha medo, um certo medo do que ia se apresentar ali. Isso tudo, quando eu tive a primeira saída, que eu observei tudo, para mim, aí eu perdi o medo. Nunca mais tive esse temor de sair do corpo físico. Eu superei. E eu supero cada medo quando me surge, que eu vejo que eu tenho um certo medo, é enfrentando. É a vontade de enfrentar e de querer ser a melhor na assistência para o amparador. Porque para o amparador aproveitar, eu me ligo muito nessa coisa do amparador poder me aproveitar para ele fazer assistência. Atender esse pessoal, sabe? Que eu vejo que tem muita necessidade. Eu sou muito focada nisso, na assistência. Então, eu fui superando esses medos. Para mim, eu acho que sobre isso aí eu não tenho mais medo. Eu me sinto bem... Destemida. Porque bem destemida. Cosmoeticamente. E depois, desde pequena, eu tinha um costume. Quando eu me assusto, eu não fujo do medo. Eu vou até ele para ver do que eu estou me assustando. Eu acho que isso também me ajudou muito, sabe? Porque eu não dou para trás. Eu quero ver do que eu estou me assustando. Acho uma coisa importante aqui que você fala na mitologia é o mito dos resultados sem esforços. Eu acho que você está dando uma aula aqui, você tem as suas vivências, você colocou algumas delas, mas eu vejo que uma coisa que é muito séria é a questão do esforço, né? Que mostra o esforço, é a questão da dedicação, das reciclagens existenciais, as reciclagens íntimas. Então, você está mostrando que a disponibilidade, como você falou, o foco no amparo. Então, eu acho que o que fica assim, de muito relevante aqui é isso, mostra essa coragem, essa tecnicidade ou a cientificidade para lidar também com todas essas vivências, né? Então, esperamos muitos verbetes. Agradecemos muito a sua participação. Olha, esperamos muitos verbetes. Eu acho que tem muita aí. A Helena pode te ajudar a beça nisso, de ver dessas experiências todas, o que você pode tirar. Às vezes você chegou a falar de uma técnica que você faz, né, do balanço de psicossoma. Depois você vê se isso aí daria um bom verbete ou não. Quer dizer, como outras técnicas que podem virar verbete. E aguardamos o seu livro. Também bom, em breve. Tá certo. Tá ok? Então agradecemos. Agradecemos a todos os presentes aqui, tertulianos, aos teletertulianos que participaram também ativamente, os amparadores, obviamente, falar de TENEPS tem que falar de amparador, e aguardamos até a próxima você. Tá? Bom. Nossos comerciais, Obrigada. por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 42 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje temos o recado da Mera Cid e Neida sobre o fórum da TENEPS. E antes, os amigos da Enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Nosso recado, mais uma vez, é reforçando a importância do programa Amigos da Enciclopédia, na manutenção dos associados atuais e da expansão do programa Amigos. Porque o programa Amigos hoje que gera todos os recursos financeiros para a sustentação e da produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para a manutenção desse tertuliário aqui, a transmissão diária das tertúlias para todo o planeta,
para a manutenção do acervo do Holociclo, da Holoteca, dos prédios do Holociclo, Holoteca e Tertuliário. Então, é um gasto imenso que nós temos aqui e é mantido pelo Programa Amigo da Enciclopédia. Nossos agradecimentos a todos os associados do Programa Amigos e um convite para quem não é amigo se tornar, fazer sua adesão, e aqueles que tiveram a assinatura vencida ou estão vencendo nos últimos meses, se puderem fazer a sua renovação, vai contribuir muito para a manutenção de tudo isso. É muito simples, você liga na recepção do CAEC, funciona todos os dias, inclusive domingos e feriados, das 8 às 18 horas, lá no 45 3525 2652, e você faz a renovação com cartões Visa, Amex ou Mastercard em até 12 vezes sem juros. É muito prático, muito fácil. Pelo site dos amigos também, www.enciclopediaconsciologia.org, e aqueles que estão aqui em Foz do Iguaçu, basta passar na recepção do CAEC, e lá você faz a sua adesão, a sua renovação. Nós agradecemos o apoio de todos. Boa tarde a todos. Aproveitando o verbete Sinergismo TENEPS, Projetabilidade Lúcida, o nosso convite é para o 9º Fórum da TENEPS e o 6º Encontro Internacional de Tenepsista, que vai estar ocorrendo a partir de amanhã, dia 23, 24 e 25. Eu queria ler aqui uma frase que tem no folder, que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre. Qual a excelência, profundidade, duração e o saldo do seu intercâmbio maduro com o maximecanismo assistencial extrafísico? Então, eu acho que a gente, pensando nisso, venha conosco aprofundar o entendimento, a assistencialidade, qualificar a sua TENEPS neste fórum da TENEPS. Nós teremos presencial e, para quem não puder estar conosco, pode ser feito também online. Então, é só entrar em contato com o CAEC, fazer a sua inscrição, tá? E nós mandamos o login e a senha para que você possa participar do Fórum da TENEPS conosco. Venha trabalhar suas energias, venha fazer a sua assistencialidade, né, nesses campos, que nós vamos ter um campo, inclusive, projetivo, estava se falando aqui na questão do verbete, né, TENEPS e projetabilidade lúcida. Nós vamos ter um campo projetivo no dia 25 pela manhã, no qual vai ser instalado lá pelos EPCONs, a professora Cristina Aracaki e o professor Moacir. Então, está aí o nosso convite. Agora a Neida vai falar sobre o transporte. Só lembrando, pessoal, para quem está hospedado no Village, o CAEC disponibiliza transporte do CAEC até o discernimento, nos 2 primeiros dias e depois também para a OIC. As pessoas que estão hospedadas no Village, preferencialmente na saída de manhã, amanhã será às 7h50, eu vou deixar depois esse cronograma na porta ali da recepção e também na porta do Village, para quem tiver dúvida. E lembrando também as pessoas que estão nos hotéis, que estiverem fazendo o curso, não se preocupe que no retorno, para virem para a tertúlia, também haverá transporte disponível a todos. É bom lembrar que esse transporte é gratuito. Obrigada a todos, participem. O verbete da manhã é Aborto Humano Provocado, especialidade de somatologia. Autor, professor João Copo. Obrigada e boa tarde a todos.